really pretty baby. The more I feel my love increase, building all my dreams around you. My happiness will never, never cease. But nothing any good without you. Baby, whoa, whoa, my centerpiece. I bet I was a girl in somewhere along my country, rude and peace. I little comfort, oh, horse kids, oh, where can I really find release? But nothing wanna good without you. Baby, whoa, whoa, my centerpiece. Muito bem! Olá, está começando a partir de agora o programa Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV. Nós que somos parceiros do Canal Futuro e também um canal de identidade. Começamos com a bela voz da Mirta Gomes, acompanhada do Fernando Aver. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao programa de hoje. Vão participar conosco aí da parte artística e também da discussão sobre esse programa de hoje. Aliás, a nossa discussão é sobre a preservação de um parque fabril aqui de Caxias do Sul que se confunde um pouco com a própria história da cidade. Confira o nosso tema. Para a gente debater um pouco sobre esse tema, eu vou chamar agora uma reportagem que nós fizemos no local para contextualizar um pouco da nossa conversa aqui no estúdio. Uma construção que se confunde com a própria história de Caxias do Sul. É de 1948 o prédio da antiga Maesa, a metalúrgica Bramo Eberle, que ocupa uma área de 40 mil metros quadrados de terreno e 30 mil de área construída. Um imenso quarteirão no bairro Exposição em Caxias do Sul, uma das áreas mais nobres da cidade. Ele tem um grande registro de memória, né? Memória de uma época da cidade, da sua vocação industrial, e que está materializado assim nas várias expressões arquitetônicas dele, principalmente a questão da textura do tijolo, que fala assim padrão manchesteriano, que seria uma influência inglesa, mas de toda uma marca, né? Um testemunho da era da máquina. Originalmente o local abrigava a fundição da metalúrgica, mas passou às mãos do governo do estado em troca da liquidação de uma dívida do ICMS da antiga Eberle. Hoje o grupo Voges ocupa o local mediante o pagamento de aluguel, mas deve desocupar a área até o fim deste ano. Com o prédio vazio, o destino da antiga Maesa está em jogo. Nós estamos juntando o resultado da audiência pública que nós tivemos, estamos compilando então e transformando num documento único onde deveremos estar entregando ao senhor prefeito a nossa manifestação, entregando também, pedindo ao prefeito para nos ajudar a uma agenda com o senhor governador. E qual é a sugestão? É a cedência desse espaço ao município. Eu acho que é uma área que tem múltiplas possibilidades, né? Até pela sua dimensão. Acho que ela pode abrigar vários usos. Naturalmente, acho que ela precisa ter o registro da sua própria memória, né? Então, parece que a ideia de Museu do Trabalho é o que mais condiz com o próprio registro dessa memória. Mas eu já ouvi as hipóteses do levantamento da questão do mercado público, a questão das feiras, né? Que também parece muito potencial pela característica da área. Agora, penso nas perspectivas, por exemplo, de um centro educativo, um centro vocacional tecnológico, e aí, inevitavelmente, vêm as referências, né? A gente tem no Brasil, em São Paulo, o Sesc Pompeia, que é uma estrutura muito semelhante e que teve uma reconversão de uso desse tipo. As autoridades são passageiras agora. Esse instrumento, esse patrimônio, ele pode permanecer, mas pode permanecer nós nos unindo. Se pensasse o valor imobiliário, tá, ela tem seu valor imobiliário, talvez financeiramente maior do que a estrutura histórica existente. Mas a memória e o potencial como um equipamento urbano, eu considero inestimável. Seria lamentável se, neste momento, perdêssemos a oportunidade de aproveitar essa estrutura para um grande equipamento urbano de múltiplas potencialidades. Aquele
complexo todo pode ser visto como um símbolo, né, do desenvolvimento regional aqui, né, um padrão de desenvolvimento que é muito influenciado, né, pela iniciativa da família Eberle, né, e depois pelo trabalho de milhares de pessoas que passaram por lá, né. A Maesa, né, esse complexo todo, eu enxergo ele como um símbolo do trabalhador. Como é que estão os trâmites legais desse processo, do tombamento de todo aquele Parque Fabril, desse complexo aí da Maesa? Gostaria que você pudesse dar um panorama para nós. Teve em 2011, né, um pedido de tombamento formulado pela União das Associações de Bairro, que foi instruído com a Secretaria de Cultura e foi remetido ao Conselho. A questão do tombamento da área começou assim. Na época, se viu que era um processo, o tema era muito delicado, né, porque é uma área bastante grande e o Conselho desde o início entendia que era muito importante a preservação, tinha interesse no tombamento, mas também se entendia que, assim como o requerimento tinha partido da União das Associações de Bairro, que seria uma coisa bem representativa, assim, de que a comunidade tinha interesse na preservação da área, seria interessante expandir um pouquinho a discussão para tentar envolver a comunidade toda, né, a tentar um alcance maior social, assim, dessa questão. Então, e você acha que isso está acontecendo aos poucos? Eu acho que sim. Eu tenho percebido, o processo iniciou em 2011, nós estamos em 2013, ainda discutindo muito sobre a destinação da área e tal. Mas, assim, foi realizado um seminário com uma iniciativa em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, na época, para tentar estudar o que tem ali, apresentar, abrir as portas. Teve até uma visita guiada para que as pessoas pudessem conhecer o que tem ali dentro. Se fala em tombamento, mas muita gente não conhece o interior, o que tem por trás daqueles muros, né? Nossa equipe tentou entrar dentro da Maesa, porque, na verdade, esse Parque Fabril é de conhecimento só das pessoas que trabalharam lá também, mas, infelizmente, a empresa que hoje está ocupando o local não permitiu a entrada da nossa equipe de reportagem, por isso as imagens aéreas que nós acabamos fazendo para também que as pessoas tenham a real dimensão desse quarteirão, porque é um quarteirão maior do que um quarteirão normal, ele equivaleria a 3 quadras. Você acredita que isso vai ser possível, Liliana, de acontecer, da Maesa ser tombada pelo patrimônio histórico e daí um pontapé inicial para que várias ações possam ser realizadas nesse local? Então, é importante, na parte da gestão, a gente está acompanhando tudo. Eu acho que aquele local... não tenho certeza, em setembro do ano passado nós tivemos um evento que foi maravilhoso, mais de 100 pessoas participaram da caminhada, então é todo um cenário, é a antiga escola Senai, é o Emílio Meyer, é o Parque Infantil Monteiro Lobato, né? Havia uma biblioteca ali, e a Maesa, quer dizer, é todo um contexto ali que se quer preservar de cenário. E para as pessoas descobrirem ou redescobrirem quem é mais antigo, né? Imagina que tinha um parque, ele é chamado até hoje Parque Monteiro Lobato, que era um parquezinho infantil, e tinha a biblioteca Monteiro Lobato, olha, uma biblioteca temática para crianças, que tinha a coleção completa do Monteiro Lobato, que depois virou a escola Helen Keller e hoje é um centro de atendimento social naquele local, e a praça até revitalizada, com equipamentos para a terceira idade, quer dizer, é um cenário ainda muito especial que a gente considera que deveria ser mantido intacto. Você morou perto daquela área por quanto tempo? Conheceu bem a Maesa? Sim, e os entornos aí? Na verdade, assim, ouvimos falar sobre memória, na verdade a minha memória é afetiva, porque é uma relação assim de caminhante, de observador da cidade, e morei ali muito tempo, daí fiquei um tempo mais afastado, agora estou de volta, próximo ali ao local. E é inevitável caminhar, porque a rua em si é uma rua assim bastante peculiar na cidade, né? Porque apesar da especulação imobiliária ali, que ergueram prédios enormes ali, tiraram algumas casas que eram significativas também naquele entorno, né? Ela continua arborizada. E tem essa história do prédio da Maesa. A questão do desenvolvimento da cidade está ali, mas, além disso, essa relação visual, essa relação assim, de proximidade,
Ser um pouco a cara da cidade também, né, Dinarte? Ser a cara da cidade, perfeito. Aliás, todo esse cenário serviu de inspiração para um livro teu. Vamos mostrar um pouquinho? Na verdade, é uma foto que a gente fez ali. Um olhar sobre a cidade e outros olhares. Essa tua obra é de... 95. 95. É. Ó, e tem esse cenário aqui. É o dos cenário do Beatles Murão aqui. ali, né? Vamos ver Aí também aqui, tem ó. fotos do Ópera, né? Da ferrovia. São coisas assim que são marcantes para a cidade, não adianta, cara. Eu moro na 18, a uma quadra da Maesa há 30 anos, né? Desde a minha adolescência. E agora a gente tem a escola de música, que é meia quadra daí, na 13 de maio. Então, a gente, e tanto eu quanto a Mirta, temos uma relação também muito profunda. A gente adora caminhar e esse lugar é mágico. Jogar basquete no Parque da Também. Maesa, no Parquinho Monteiro Já jogamos Lobato. bastante. Já vi vocês por lá também. Sim, a gente já jogou bastante ali. É um lugar mágico, o prédio é fantástico, tem toda uma história, né? Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Já dancei twist até demais, mas cansei do calypso, tchá, tchá, tchá. Eu só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Explica pra gente como é que surgiu esse grupo de vocês e, consequentemente, um documentário também, né, sobre a antiga metalúrgica, né? Bom, em 2010, né, um grupo, enfim, de 10 pessoas estava fazendo uma pós-graduação em gestão de bens culturais, que era no prédio da FAI, ali no centro, né, na Eberly do centro. Então, a gente estudando ali durante 2 anos e, na época, ainda o prédio estava semi-abandonado, ainda não tinha sido vendido ainda, né? E a gente queria fazer alguma coisa para sensibilizar a comunidade. Ó, tá aqui, é tombado, né? No caso, estou falando da Eberly do centro, né? Que foi a matriz, né, Exatamente. Da empresa. Então, a gente queria fazer alguma coisa para sensibilizar a comunidade. E aí, como que a gente faz, né? Então, a ideia, né, surgiu de fazer esse documentário, né, contando um pouco da história aí por outro viés, não a história que a gente conhece, que a gente já viu nos livros. Ouvindo os próprios trabalhadores, os próprios né? trabalhadores. Vocês tiveram numa mobilização também em frente à Maesa. Há um mês atrás, eu acho, nem isso. Foi essa, mas como já foi dito, outras mobilizações aconteceram. Mas independente disso, né, eu também tenho uma história, porque de piá eu brincava no Parque Monteiro Lobato, nos dias de chuva a gente ia na biblioteca ler os livros, e depois eu estudei no Emílio Meyer, e estudei no Senai, e todos os irmãos do meu pai, inclusive ele, trabalharam ou na Eberly ou na Maesa. Então a gente tem, e eu como mecânico, né, também tenho uma vinculação profissional, porque a Maesa e a Eberly eram da área da mecânica. Mas, independente disso, então, isso tudo que se está fazendo é exatamente aquilo que a Beth colocou, que tínhamos, de alguma forma, que sensibilizar as pessoas da cidade, para que a gente realmente tenha apoio da população
inclusive partindo da UAB, o interesse de tombar o prédio, de preservar o prédio e manter lá dentro coisas que sejam de interesse da sociedade, como a Eberle foi para Caxias. E gostaria já de lançar um exercício de imaginação. Qual é que seria, assim, no nosso melhor sonho, a ocupação daquele local? Para os nossos convidados, já vou lançando essa pergunta, assim. Bom, a princípio, eu acho que tudo que foi colocado até então revela a importância e o significado que uma estrutura arquitetônica tem para a história da cidade, né? Mais especificamente, em função de Caxias estar tão ligada a essa memória do trabalho, né? Do processo industrial aqui ser tão forte a ponto da cidade de se tornar o segundo polo industrial metal-mecânico do nosso país, perdendo só por uma região central, que é São Paulo, né? Então, eu acho que só nisso já residiria um fato importante para a questão do tombamento. Acho que, costurando todas as falas, né, desde que a procuradora falou que, na verdade, a Compac é um conselho consultivo, ele encaminha para o prefeito assinar um ato de tombamento, que, como a Liliana bem colocou, né, não garante que se dê um novo uso para aquele espaço, se garante a manutenção de uma estrutura arquitetônica. No seu ponto de vista, o que ficaria maravilhoso naquele espaço? Se a gente pudesse, assim, ter todos os recursos do mundo... tombado pelo patrimônio histórico... Seria o ideal, né? Não, na verdade, eu acho que a gente está testemunhando aqui uma coisa nova em termos de proteção de patrimônio histórico em Caxias do Sul, e eu acho que isso é histórico, porque a comunidade, como a Liliana bem colocou, a UAB, né? E eu acho que, como o Ramon coloca, essa questão de trazer o trabalhador para a cena, que é quem faz também a cidade crescer, não é só quem empreende, mas é o protagonista. Né? Então, eu acho que, da mesma forma, essas entidades deveriam ser chamadas, os profissionais que forem trabalhar nesse espaço teriam que construir o que a gente chama em arquitetura de um programa de necessidades em conjunto com essas pessoas. Eu acho que cabe um mercado público, eu acho que cabe um centro cultural, um espaço para as entidades. A gente é muito carente de espaço cultural na nossa cidade, né? Eu acho que vale agregar essa questão ambiental. Hoje em dia não se recuperam mais só estruturas arquitetônicas, né? Grandes parques, áreas verdes, a cidade carece disso. Então, por que não aliar tudo isso se a gente tem essa grande área de quase 50 mil metros quadrados? Né, ali? Tem então, muita coisa que dá para fazer, muita né? coisa, qualquer coisa pode ser feita, e aí, claro, né, dentro das cartas internacionais que pregam refuncionalizações, restaurações, enfim, tudo pode ser feito, mas eu acho que a construção, exatamente como a preservação, tem que ser feita pela comunidade. Ok. Eu acho que um argumento importante para a preservação e para a preservação daquilo como um espaço público é o próprio fato dele daquele espaço estar numa zona valorizada. Se está numa zona valorizada, que foi valorizada socialmente, por que privatizar aquele espaço? Por que lotear e deixar o acesso àquilo restrito? É uma região valorizada, por isso todo mundo deveria ter acesso àquilo lá. Eu acho que é um argumento para manter ele público, para manter o uso público. O fato de ser uma região valorizada, ela não é valorizada por acaso, ela é valorizada porque tem características lá que são que tornam aquele lugar bom de se viver. Até por causa de todo esse entorno, né? Exatamente. Ramon? Então, por que não garantir o acesso de todo mundo a essa região valorizada, a essa zona valorizada? Okay. Eu acho que é um argumento que é usado para o outro lado, mas que a gente pode reverter para o nosso lado. Muito bom. Gente, a gente está finalizando o programa. Eu quero ouvir a Fabíola e o Rafael também em seguida. Vai caber a vocês, assim, e finalizando o programa, pode ser? Fabíola, o que você gostaria de ver naquele local? Nossa, tantas coisas. É um lugar tão grande, né? Bom, uma coisa a se destacar é essa parte da arquitetura em que sobra a área de convivência. Então, aquele jardim, tanto na Eberle, ali no centro, como na Maesa, tem o espaço interno voltado à convivência, né? Então, acho ali, a gente imagina muitas coisas. Pode ser um café, pode ser uma praça de leitura, um mercado público, não digo o museu em si, vou chamar de memorial do trabalho,
que então aí nós relacionamos, né? Ou do trabalhador, depois escutam o nome aí. A indústria, voltando à indústria e ao trabalhador, né? Não museu, porque às vezes as pessoas ainda têm aquela imagem estagnada de que museu é o depósito de coisas velhas, né? E agora está começando a mudar esse conceito. Eu acho que abrir as portas para a população é algo muito bacana, né? Claro, sempre sendo um círculo de movimentação. Ok, obrigada. Isso. Rafael, que também hoje preside o MOSAI, que faz parte desse Conselho do Patrimônio Histórico. E aí, Rafael, dá para acreditar nesse sonho? Eu acho que sim. Pode falar bem pertinho do microfone. Eu acho que sim, com o envolvimento de pessoal, população em geral, Guarda-Pó Verde, teu programa também ajuda. Esse dia teve uma manifestação do Jaison, acho que é da secretaria lá, né? Então, esse envolvimento... Audiência pública, audiência né? As pessoas se interessando também, exatamente, né? Por isso. Exatamente. Eu acho que aqui tem, assim, o primeiro grande trabalho é o tombamento. O segundo grande trabalho maior é que o município fica encarregado da destinação para essa área toda. E o outro depois, sim, vai ser essa discussão aí, que usando todas as entidades da população, a população também, que falam muito no trabalhador, para ver o que é melhor para Caxias nessa parte. E quem vai realizar isso, que é importante. Muito bem, depois dos investimentos, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa Maesa parte 2. Mirta, assim, ó, eu vou dar o resumo da Mirta. Ela brincava no Parque Monteiro Lobato, ela estudou no Emílio Meyer. Sim. Jogava basquete também lá no parque, né, Mirta? Isso depois de adulta. Quando criança era passagem obrigatória, como eu estava comentando contigo antes do programa, porque eu estudava no Emílio Meyer. Morava no bairro Cruzeiro, então era passagem obrigatória, até porque não tinha muro na escola e tampouco cerca. Era aquele morrinho, aquele desceu barranco que o senhor Orlando falou. Aí desceu o barranco, escorregando, já aproveitava, brincava já no barranco, ia para o parque, depois ia para casa. E depois, quando ia para a escola, idem. Opa! Era aquela ótimo. Ida e vinda. Gente, vamos tocar um pouquinho. Então, pessoal, muito obrigada a todos. A gente encerra o programa com a Mirta Gomes e o Fernando Aver. E a gente se encontra no próximo Rede de Olhares. Até mais! Love make me treat you the way that I do. The baby had I good to you. There's nothing too good for girl, that's so true. The baby had I good to you. Broken for a quart for Christmas, diamond ring, I Cadillac care, oh everything. Love make me treat you the way that I do.